eu te amo. Espírito Santo. E deve sempre estar preparado para estar conectado com aquilo que Deus sempre fala. E talvez muitos que estão aqui já tiveram experiência de ouvir a voz de Deus de maneiras mais inusitadas. Quando você menos espera, quando você menos imagina, Deus vem e fala com você. E o interessante é que isso é uma questão de sensibilidade, não é de inteligência. Ouvir a voz de Deus é mais uma questão de sensibilidade. E essa palavra, Deus ele falou comigo e ele me deu um tema. O tema dessa palavra é a esperança da fé. A esperança da fé. Esse versículo que acabamos de ler, irmãos, é um versículo que Pedro falou à igreja na época que estava sofrendo perseguição. E ele disse assim: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O que ele estava dizendo, em outras palavras, vocês devem estar preparados para aquela pessoa que chegar a você e perguntar sobre esse Deus que você serve e adora, para responder a ela. Isso é o respaldo da fé. E eu queria falar, antes de mais nada, um pouco sobre a convicção da fé. Algumas coisas têm preocupado o meu coração sobre essa questão da convicção. Recentemente eu vi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos a várias igrejas, aos irmãos de várias igrejas, perguntas básicas e simples sobre a fé. Perguntas tais como o Deus em que eles acreditavam, a Trindade, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do inferno e do céu, da regeneração, do batismo, essas coisas. E 75%, paz dos irmãos, 75% não souberam responder claramente sobre aquilo que professavam, sobre aquilo que domingo após domingo iam à igreja ouvir. Era uma resposta confusa. 25% responderam, mas 75% não conseguiram apresentar o respaldo da razão da esperança da fé que havia neles. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Particularmente, eu acho muito irônico nós vimos a igreja domingo após domingo, culto após culto, reunião após reunião, dizermos e batemos no peito assim, dizemos assim: eu sou crente, eu não abro mão da minha fé. E você vem e passa 1 ano, 2, 5, 10 anos, e quando uma pessoa chega e indaga você sobre a sua fé, você não sabe responder, você titubeia, você não tem o manuseio. Ainda há pouco a Karina estava falando aqui sobre o manuseio da palavra. 75% dos cristãos não souberam responder. É muito irônico. É irônico porque a gente bate no peito e diz assim: eu sou cristão. Mas eu quero dizer para você que existe uma grande diferença entre ser crente e ser cristão. Talvez muitos que estão aqui são apenas crentes. Eles vêm à igreja, mas eles não se comprometem com Deus. Eles vêm aos cultos, têm aconselhamentos com os pastores, vão até a célula, mas ele não tem um aprofundamento na fé. E nós vamos falar sobre isso hoje. Talvez você seja crente, mas um cristão não. O cristão é diferente. O cristão ele é crente, porque crente crê. Mas além da crença, ele sente uma necessidade profunda de buscar aquilo em que ele acredita, porque ele sabe e ele entende aquilo que nós lemos hoje, a razão da esperança da nossa fé. Ele sabe que se ele estiver andando na rua e de repente houver uma circunstância em que somente um cristão pode intervir e pregar a palavra do Senhor, ele não dá 2 passos para trás, ele se mete no meio da confusão e começa a pregar a Deus. A razão da esperança da nossa fé. Nós temos vivido um tempo de crise espiritual, irmãos, aonde muitos de nós não entendemos aquilo em que acreditamos. Por acaso você saiu da sua casa hoje, você veio a esse lugar hoje adorar o Senhor, mas você de fato compreende a fé que você carrega no peito? Amém? Eu me lembro de uma passagem bíblica que o apóstolo Paulo, depois de ter um encontro com o Senhor, ele chegou a uma cidade chamada de Atenas.
Quando ele chegou a esta cidade chamada Atenas, ele se encontrou com uma situação inusitada. Ele viu um imenso altar. Nesse altar estava escrito: adoramos ao Deus desconhecido. E quando Paulo chegou ali, se colocou de pé no meio daquela comunidade, e em autoridade começou a pregar dizendo: amados irmãos atenienses, eu passei aqui, vi esse altar, aqui está escrito que vocês adoram ao Deus desconhecido. Todavia, eu estou aqui para pregar aquele Deus que vocês não conhecem. E diz a Bíblia que Paulo, de pé no meio daquela comunidade, começou a pregar: esse Deus criou os céus, criou a terra, criou o mar, criou tudo que vocês conhecem. O Deus desconhecido é esse Deus que eu vos prego agora. E Paulo começou a pregar esse Deus desconhecido. Aquela cidade, aquele povo que não conhecia Deus, sentia uma necessidade de adorar um Deus que não se conhecia, porque Deus pôs a eternidade no coração do homem. Todo homem carrega dentro dele uma necessidade espiritual. Já dizia um escritor famoso que o homem carrega um vazio interior do tamanho de Deus. Ou seja, só Deus consegue preencher o vazio do nosso ser, da nossa alma. Muitos de nós, muitas vezes, querendo preencher esse vazio, nós caminhamos e nós queremos buscar outras coisas. Nós vamos amigos, iríamos, já fomos no passado a festas, a outras coisas da vida. Mas acontece que quando chegava no final do dia, o vazio ainda permanecia no nosso coração. Agora, ao contrário, quando nós chegamos na casa do Senhor e quando nós começamos a adorar a Deus, você sente uma presença poderosa do Espírito Santo. Você sente que o vazio da sua alma começa a ser preenchido, a sua sede começa a ser saciada. É assim, irmãos, amém? Lá fora, nós vivíamos em uma ilusão profunda, uma ilusão passageira de uma alegria que não era real. Mas quando nós tivemos um encontro com o nosso Salvador, eu acho interessante Deus, porque quando Deus olhou para mim e para você, a sua salvação não dependeu da sua beleza. Imagina se a minha salvação dependesse da minha beleza. Não tinha jeito. A nossa salvação, a sua salvação não dependia das suas economias, do que você tinha no bolso, na conta bancária, nem do seu intelecto, nem do seu conhecimento. A salvação dependia e depende exclusivamente da graça de Deus. Não é pelo que eu e você podemos fazer, é pelo que já foi feito na cruz. Esse é o legado do Evangelho. Mas deixe-me voltar à convicção da fé. A convicção da fé é o atributo mais importante do crente. A fé, ela é a engrenagem que move a nossa vida espiritual. Tudo que você e eu fizermos, se nisso não estiver contido a fé, será apenas um mero mecanismo. E o mecanismo, com o tempo, a engrenagem enferruja. E chegará um tempo em que você vai parar, que você vai estagnar, porque você não está caminhando por fé. A convicção da fé, ela tem sido colocada à prova nestes últimos dias. Muitos de nós, irmãos, ao abrirmos a TV, lemos os noticiários de corrupção, vemos os sinais que estão se cumprindo. Todo dia a nossa convicção de fé é colocada à prova. Talvez você que esteja aqui, todo dia a sua convicção da sua fé é colocada à prova quando você chega em casa, porque você vem aqui e adora a Deus, mas o seu pai e a sua mãe não conhecem esse Deus. A sua convicção de fé é testada, porque você adora a Deus, mas algum familiar seu não entende a sua fé. A convicção da sua fé é testada quando você, no seu colégio, na comunidade em que você está, você começa a pregar a Deus, as pessoas que estão ao seu lado debocham da sua fé. A convicção da nossa fé é testada todos os dias. Mas eu louvo ao Senhor, porque o Espírito Santo que habita em nós é maior do que o que está no mundo. O Espírito Santo que está em nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E se existe uma coisa que eu acho profunda na fé, é que quando pensamos que não há mais fé, o Espírito vem, sopra no nosso coração e passamos a ter fé de novo. Por que você está aqui hoje? Várias e várias vezes na nossa caminhada, nós pensamos em desistir. Nós dizemos assim: Deus, a luta é grande demais, Deus, a prova é grande demais. Mas por que você está aqui hoje? Porque o Espírito Santo soprou a fé no seu coração. Por isso que você está aqui. E esta fé que Ele soprou no seu coração, Ele também vai soprar na tua casa, na tua família. Esta fé que o Espírito Santo gera, a convicção da fé.
ela precisa ser latente no nosso ser, no nosso coração. É algo muito preocupante, irmãos, quando o cristão, ele não se depara com a convicção daquilo em que ele acredita. E a nossa fé, muitas vezes, tem se tornado um padrão de mecanismo. Nós oramos porque vemos como uma pessoa ora, então oramos igual. Nós adoramos porque vemos como uma pessoa canta uma música, então cantamos igual. E assim vamos seguindo, dia após dia, fazendo as mesmas coisas, o mesmo mecanismo. Sabe o que acontece? Chega um tempo em que a sua alma, ela tem fome e uma sede tamanha de Deus, e esse padrão não consegue preencher isso no seu coração, e você para, você se sente cansado. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja avivada, era uma igreja que o Espírito Santo era uma força, que não era uma força ativa, era uma força dominadora, era uma força que expressava uma ordem. Aliás, o Espírito Santo era uma pessoa que tinha uma vontade própria. E eu leio na Bíblia Sagrada que em tempos a igreja recebia o sopro do Espírito Santo. E um dia eu perguntei a Deus, por que no começo de Atos dos Apóstolos eles foram cheios do Espírito Santo, com um vento impetuoso que encheu o cenáculo, depois lá na frente foram revestidos de novo, e depois lá para o final foram revestidos de novo. É mais ou menos umas 3 ou 4 etapas de revestimento. E Deus me respondeu dizendo que na nossa vida é da mesma forma. De tempos em tempos nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo. A nossa fé, a nossa convicção, ela precisa ser animada. O fogo do Espírito precisa aquecer a brasa de novo. Eu quero pregar e quero dizer que você que está aqui hoje, que veio a esse lugar hoje, e se você precisa deste revestimento do Espírito, se você crê, você vai ser revestido em nome de Jesus. A convicção da fé, ela não pode ser negada, ela não pode ser negociada. Deus me revelou algum tempo atrás, esse pensamento eu sempre tenho comigo. Eu já preguei isso baseando sobre em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que eu havia pregado se aplica no que eu vou dizer agora. Os 2 estágios da fé, os 2 estágios de se conhecer a verdade de Deus. O primeiro estágio da fé é o estágio da experiência. O primeiro estágio da fé é o estágio da experiência. Que estágio é esse? É aquele estágio, não sei se você lembra, naquele dia que você veio à casa do Senhor, que você ouviu a mensagem, que você louvou a Deus, meio sem jeito, porque você não tinha costume, mas você sentiu. Você chegou aqui na igreja, o pastor pregou, ou o pregador aqui na noite trouxe a mensagem. No final, o pastor ou o pregador fez o apelo, e você ali naquele momento, abriu o coração, disse sim, você teve uma experiência com Deus. Você abriu o coração e disse: Senhor, eu te recebo como meu Salvador. O estágio da experiência na fé é aquele estágio em que nós tivemos um encontro com Deus. Quantos aqui tiveram encontro com Deus? Amém? É aquele estágio em que você sente a presença de Deus e você cai do cavalo. Quantos aqui lembram a história de Saulo, perseguidor implacável da igreja? Era considerado na Bíblia como uma fera, um boi selvagem. Você já tentou dominar um boi selvagem? Você já viu uma cena de como que é? Você já viu uma cena de se domar uma fera selvagem? Era aquele homem. Saulo, perseguidor da igreja implacável, respirava ameaças de morte contra a igreja. Ele não somente queria destruir o cristianismo, mas ele queria apagar da face da terra o legado do cristianismo. Então ele dedicava o seu tempo a destruir aquilo que Jesus foi feito. Não sabia ele, que foi descobrir só depois, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Um dia ele caminhando no seu caminho, a estrada de Damasco, ele, a sua caravana, a sua comitiva, dos soldados, ele era um general, e ele ali no cavalo, todo prepotente, era conhecido, reconhecido, tinha fama, tinha tudo que um homem poderia ter, coragem, bravura. De repente Saulo teve um encontro, uma visão que ele nunca imaginava que ele iria ter. Diz a Bíblia que ele ouve uma voz, uma luz forte aparece na sua frente, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Diz a Bíblia que Saulo, ao ouvir aquela voz e ver aquela luz, cai do cavalo, desaba no chão, e ele pergunta: quem é, Senhor? E o Senhor se revela a ele dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Veja bem, Jesus já estava ressuscitado, já estava assunto nos céus, ele não estava mais na terra, mas ele disse a Saulo: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. O que estava querendo dizer é que quando Saulo perseguia um filho de Deus, perseguia um pequenininho de Deus, estava também tocando no Senhor. Não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que eu e você somos a menina dos olhos de Deus. Você já tentou tacar o dedo na menina dos seus olhos? Já viu como é que é? Existe um mecanismo de defesa natural em que fecha. Não dá. Quando eu e você estamos andando e se depara uma situação em que quebra alguma coisa e vem em direção à nossa cara, o que é que você faz? A primeira coisa, você protege os olhos. A menina dos olhos é a coisa mais importante no seu corpo. Que Deus está dizendo que a coisa mais importante para Ele é você, a menina dos olhos de Deus. Saulo, por que tu me persegues? Eu sou Jesus, a quem tu persegues? Aquele homem cai do cavalo. De Saulo passou a ser chamado Paulo, de perseguidor passou a ser chamado pregador do Evangelho, de uma pessoa que matava os cristãos, passou a ser uma pessoa que agora defende a causa do Evangelho, de uma pessoa que estava morta espiritualmente, agora se tornou um apóstolo da fé. É por isso que quando uma pessoa chega para mim e diz assim: rapaz, aquele dali não tem jeito não, aquele dali não dá não, irmão. Olha, tem jeito, mas aquele dali não dá. Olha só o homem, coração duro. Meu irmão, para essa pessoa eu digo que basta apenas uma voz de Deus e ela cai do cavalo na hora. Basta apenas uma voz do Senhor, um flash de um relâmpago da glória de Deus. Não existe coração que resista ao toque do céu. Quantas vezes você chegou aqui endurecido, seco, mais seco que terra rachada no meio de deserto, aquela lama ressequida, chegou seco, mais seco, chegou aqui duro, incrédulo, bastou o primeiro toque, a primeira nota do violão, você já começou logo desabando. A presença de Deus pega logo. Não é assim, irmãos? O estágio da experiência fala do encontro que temos com Deus. O irmão Flávio ministrando aqui sobre Jacó. Você se lembra quem era Jacó na Bíblia? Usurpador, enganador, roubou a primogenitura do seu irmão, oportunista, enganou o seu sogro, uma pessoa que era dada as coisas da vida do mundo. Um dia teve também um encontro com Deus. Diz a Bíblia que ele um dia pegou todo mundo e fez passar no vale de Jaboque. Ele disse: hoje eu vou ficar aqui porque eu preciso encontrar o Deus do meu pai Isaac. Diz a Bíblia que Jacó se colocou a noite inteira. O interessante é que diz a Bíblia que ele lutou com um anjo e venceu. Eu estava pregando isso na célula. Você já viu um anjo? Já viu como é que a Bíblia descreve um anjo? Daniel viu. E Daniel, no livro de Daniel, descreveu que ele estava orando. De repente apareceu uma figura resplandecendo diante dele. E diz Daniel que nele já não se encontrava mais forças, porque tamanha era a glória daquele anjo. E ele caiu no chão como morto, porque ele apenas viu um anjo do céu. E o anjo foi lá, tocou nele, reanimou e disse assim: desperta, Daniel, eu vim para te trazer uma mensagem. A Bíblia diz que um anjo apenas, no arraial dos assírios, matou numa noite 153 mil soldados sírios que estavam guerreando contra Israel. Você já viu um anjo? Tem certeza que quer ver um anjo? Tem gente que ora para ver um anjo, né? Eu já tenho mais cuidado com esse negócio. Ver anjo é uma coisa sobrenatural. Mas diz a Bíblia que o Jacó lutou com um anjo. Um homem de carne e osso lutou com um anjo e venceu. Como que se entende essa palavra? É simples. Não se vence de um anjo, não se vence do anjo. Aquele anjo representava uma tipologia, uma figuração do Cristo. Então, quando diz que Jacó lutou com um anjo, estava dizendo que ele lutou com Deus. Era o próprio Deus que estava ali em forma de anjo, uma tipologia bíblica. Como que você luta com Deus e ganha de Deus? Não ganha. Não existe como ganhar de Deus. Jeremias falou: Senhor, eu fui lutar contra ti, tu foste mais forte do que eu.
Eu fui lutar contra o Senhor me iludiu, o Senhor ganhou de mim. Sabe o que eu aprendi? Que Deus se deixou ser vencido para Jacó. Deus se permitiu ser vencido pela perseverança de Jacó. Jesus disse: batei, abri-se-vos-á, pedi e dá-se-vos-á. Aquele que pede com fé recebe, aquele que bate com fé a porta se abre. Aquele que prevalece em fé diante de Deus, aquele que não desiste diante de Deus, que está caminhando, choraminga, cai, cambaleia, mas chega aqui no culto, abre o coração e é renovado pelos céus. O estágio da